Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gislene e eu estou aqui mais uma vez para falar do desafio do calendário. Porque todo mês eu vou vir, né gente? Afinal, o desafio do calendário, né? Então faz sentido eu estar aqui mais uma vez. E agora eu vou gravar o vídeo então do desafio do mês de agosto. Vou mostrar o calendário aqui para vocês, olha que gracinha. Então o desafio do mês de agosto era ler um clássico. Tá, gente? A coisa que eu mais li, acho que até hoje, foi clássicos. Só que eu não queria ler assim a mesma pegada dos clássicos que eu li, não. Quem já viu outros vídeos meus aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima para vocês conhecerem os outros vídeos, sabem que eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques e é uma literatura clássica, mais voltada para o clássico. Só que eu não queria pegar uma coisa assim, nessa pegada não, eu queria pegar uma coisa diferente, porque desafio é pra isso, né gente? Forçar a gente a fazer uma coisa diferente, sair da zona de conforto. Então eu escolhi ler 1984. Gente, na verdade, o livro foi escrito em 1948, então é meio que uma brincadeirinha. O nome dele, né, 1984, é meio que uma troca do ano em que ele foi escrito. Foi o último livro que esse autor, o George Orwell, escreveu, porque em 1949, logo quando ele terminou o livro, ele morreu. Dizem que o livro foi tão forte para ele que ele acabou morrendo. Aí, o que acontece na história? É uma sociedade meio que... É meio que uma distopia, mas quando a gente lê distopia, a gente está acostumado a ler distopias muito fantasiosas e muito interessantes e que a gente tem vontade de viver nelas, né? Tipo Harry Potter, coisas assim, né? Nesse caso aqui não, é uma distopia difícil de engolir, difícil de aceitar. Não dá para entender que todos os meios de comunicação, né, internet, tudo isso não é governado pelo partido. É o partido que dita tudo, que vigia todo mundo. Em casa, as pessoas têm uma TV que não se chama TV, porque ela não passa, né? TV aberta igual a gente tem, pra gente assistir o que a gente quiser, que chama teletela. Essa teletela vigia as pessoas. Você não pode desligar a teletela. Tudo que você for fazer, você tem que estar perto da teletela. O partido dita as roupas que as pessoas vão vestir e vigia as pessoas o tempo todo pela teletela ou por câmeras nas ruas, por tudo, pelo trabalho, por tudo. E o nosso personagem principal é o Wilson. O Wilson, ele é uma pessoa que ele começa a sentir que o caso do partido tá meio errado, né? O grande irmão, que é o Big Brother, que foi até o que deu origem ao nome do programa Big Brother, porque a gente fala, a gente tá de olho, a gente assiste o Big Brother e vê tudo que as pessoas fazem. É mais ou menos isso. Foi daí que surgiu o nome do programa, foi do livro. Veio daqui. Então, 1984, na realidade, é uma distopia, só que de um autoritarismo, de um regime autoritário, totalitarista. Quando ele escreveu, ele fez muita referência ao fascismo, essas ideologias que ocorreram, né, nas épocas de guerra e tal. E quando eu comecei a ler o livro, eu pensei que eu ia ter dificuldade, porque ele é um livro pesado e é difícil de aceitar, né, como eu disse. E o Wilson, ele tá começando a acordar para a realidade, começando a perceber que tem alguma coisa errada, não é legal, não é normal o partido controlar as pessoas da forma que ele controla. E o Wilson, ele é tipo um funcionário público, ele seria o que a gente vê hoje, um funcionário público. Ele trabalha dentro de um meio, de um ambiente governamental do partido. Então ele tem, o trabalho dele, ele tem que reescrever notícias que não contradizem o partido. Então, se o partido disse que seriam produzidas 600 mil botas neste ano e a capacidade não foi, eles não conseguiram produzir 600 mil botas esse ano para distribuir entre a população, porque é como se fosse o socialismo, né? Todo mundo recebe igual. Então, o que ele faz? Ele tem que pegar essas notícias que foram feitas, nesses jornais que foram redigidos antes, falando essa informação, e alterar. Então, se foi produzido, se eles disseram que iam ser produzidas 600 e foram produzidas só 500, ele tem que pegar isso, todas essas informações e alterar e mudar. E tem mais uma coisa, eles não estão mais falando a nossa língua natural, né? Falando a língua natural do país, no caso aqui era o inglês, né? Por ser por onde o livro se passa, né? Eles já estão falando uma nova língua. E tudo tem que ser escrito nessa nova língua. E é muito complicado até entender. Eles excluíram várias palavras do vocabulário para que as pessoas não conhecessem coisas como liberdade, o que é a guerra, o que é a paz. Então eles mudaram os significados de algumas palavras e tem algumas partes no livro também que ele está só explicando por que eles fizeram isso.
por que agora guerra é paz. E o meio que eles encontraram para explicar isso foi através de um manual que o Wilson recebe quando ele resolve meio que se rebelar contra o partido. E ele acredita que o partido não tá vigiando ele, mas que ele consegue passar ileso a isso. E tudo isso começa assim a despertar com mais fervor nele quando ele conhece a Júlia, que vira meio que uma paixão para ele, sabe? Porque até os relacionamentos amorosos são ditados pelo partido. É o partido meio que escolhe se você vai se casar ou não e como é que vai ser o seu casamento e tudo mais. E aí quando ele conhece a Júlia é meio revolta também pro partido, ela também não tá muito aí pra isso, ela quer viver perigosamente, né? Ela quer amar e dar pra todo mundo, tipo isso. E aí ele conhece ela e ele acaba se influenciando ainda mais. E quando ele tá nessa pegada aí, ele recebe um manual que teria sido escrito, ninguém sabe exatamente, por uma pessoa que é um revolucionário. E aí ele recebe nesse manual, né, por que o partido condicionou as pessoas com essa nova língua, por que eles estão constantemente em guerra, por que o mundo foi dividido da forma como foi dividido. Porque agora não existem mais países como a gente vive atualmente, existem 3 grandes partes no mundo e eles estão sempre em guerra com alguma dessas partes ou com ambas. E aí eles colocam que se as pessoas, se eles, né, estão sempre em guerra, as pessoas vão estar sempre com medo e sempre submissas ao partido. Então eu achei essa pegada aí muito interessante e quando eu fui lendo, à medida que eu fui lendo, eu fui percebendo que várias outras leituras que eu já tinha feito, que são livros mais recentes, que foram escritos depois desse, todos faziam um pouco de referência a isso. Então eu vi muito de O Clube da Luta, que eu vi muito de filmes também, de Matrix, por exemplo, eu vi muita coisa de coisas atuais que vieram daqui, de ideias que vieram daqui, igual eu falei do programa, né? Só que o Big Brother, né, gente, desculpa, não sei lidar com aquilo. Mas assim, de coisas interessantes que vieram daqui, de ideias que nasceram de 1984. Eu acho que, sem sombra de dúvida, até hoje, é o livro mais inteligente que eu li. Acho que eu nunca fiz uma leitura assim que fosse tão sagaz. Acho que 1984 tinha que ser estudado no ensino médio, sabe? Tinha que ter todo dia. Na aula de história, os alunos deviam estudar isso, porque realmente faz a diferença. Depois que você lê 1984, quem já leu já deve ter com certeza uma visão super interessante sobre o que eu estou falando, deve estar entendendo o que eu estou falando até assim, com mais vivacidade, com mais pegada real. Que isso aqui é uma coisa que a gente pensa, não, isso nunca vai acontecer. E de repente você percebe que em várias ações políticas que a gente vive atualmente, tá aqui. Como assim, gente? Tá aqui. Então, vale a pena ler. Assim, a gente às vezes pensa, vai ser difícil, porque foi um livro escrito há muitos anos. Não é difícil. A pegada é forte, se prepara, porque é um livro assim, que mexe com você. Você fica abalado. Pode ir preparado, viu, gente? Essa então é a minha indicação agora pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês leiam e deem o seu joinha, se inscrevam no meu canal pra gente poder, né, compartilhar mais pensamentos legais aí sobre livros. Tchau, tchau, gente!